Conforme solicitado pelo deputado Gilson de Souza, pastor Gilson de Souza, nós faremos a inversão da ordem. No grande expediente teremos a fala de pronunciamento do senhor Giliard Ferraz, vice-diretor da Associação Internacional de Impactos Culturais, que falarão em nome de jovens com uma missão Jocum sobre o tema Justiça Social em Momentos de Crise. Da mesma forma, antes de anunciarmos o deputado pastor Gilson, nós queremos agradecer a presença aqui na casa do senhor Tom Sampaio, presidente da Associação Internacional de Impactos Culturais do Brasil, e do senhor Abraham Buttenhaus, presidente da ONG Team Extreme Brasil, de Lucilene Ferraz, secretária da Associação, do senhor Levi Liberato, voluntário da Associação Internacional de Impactos Culturais. Concedo a palavra, nesse momento, para a saudação aos nossos visitantes, o deputado pastor Gilson. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, todos que nos assistem através da TV Sinal e toda a imprensa reunida aqui nessa tarde, é uma grande alegria, uma grande honra para mim apresentar Giliard Ferraz, que é casado com Lucilene e pai de João Pedro e Letícia, ele que é formado em marketing, vice-diretor da Associação Internacional de Impactos Culturais, trabalha junto à Jocum, Jovens com uma Missão. Coordena o trabalho sociocultural há 14 anos, trabalhos socioculturais há 14 anos, levando uma mensagem de não às drogas e à violência, sempre enfatizando uma mensagem de valorização à vida, e desenvolve esse trabalho no estado do Paraná, como também em outros estados do Brasil. E já esteve atuando em países como Paraguai, China, África do Sul, Índia, entre outros. Atuou em ações contra o tráfico humano e a exploração sexual durante a Copa do Mundo. Estará coordenando várias ações no próximo ano na cidade do Rio de Janeiro, durante e depois dos Jogos Olímpicos, que visam trazer justiça social para a sociedade. O trabalho que a Jocum vem desenvolvendo no Brasil, especialmente, é um trabalho em todo o mundo, mas um trabalho que visa alcançar os jovens. E vivemos num tempo de muita violência, num tempo onde a drogadição parece que está tendo vitória, está tendo sucesso, quantos jovens com seus sonhos interrompidos e outros que já não sonham mais, e nós então destacamos a importância desse trabalho, da valorização à vida, de valorização à pessoa. Então, é com grande alegria que eu quero apresentar então nosso amigo Giliard e cumprimentar todos esses que acompanham também o Giliard, o Tom, nosso amigo, conhecido de longa data. Então, é uma alegria apresentá-los, então, neste momento. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Depois da saudação inicial do deputado pastor Gilson, essa presidência convida o senhor Giliard Ferraz para fazer uso da palavra por 15 minutos no grande expediente. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente dessa Casa de Leis, o senhor deputado Ademar Traiano. Gostaria também de saudar o primeiro e o segundo secretário, o senhor deputado Plauto Miró e o senhor deputado Ademir Bier. E também gostaria de cumprimentar na pessoa do deputado Gilson, que nos deu a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Também todos os deputados e deputadas que estão presentes nessa casa. E eu também gostaria de saudar os nossos convidados que estão aqui dentro do plenário e os nossos amigos que estão ali na galeria, que vieram poder prestigiar nessa tarde aqui esse tempo, e também representando aí a sociedade civil organizada, com o objetivo de cooperar para um mundo melhor, E eu quero poder começar a minha fala
com o preâmbulo da Constituição, onde fala que nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Eu estava refletindo sobre a nossa Constituição, refletindo sobre o nosso país, e a Constituição ela nos assegura direitos sociais, individuais, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça. A população sabe disso. Isso foi promulgado sob a proteção de Deus. E diante disso, eu venho aqui nessa Casa de Leis como cidadão brasileiro, aonde nós temos o objetivo de poder compartilhar um pouco sobre justiça social em tempos de crise. Eu creio que vivemos um tempo de mudanças, aonde é necessário cooperação para a gente poder construir uma sociedade melhor, para que a gente pudesse mudar a realidade do nosso país. Nós vemos num período hoje, nós necessitamos de justiça social, para a gente poder ter uma sociedade melhor, aonde nós precisamos executar aquilo que é de direito já constituído para a população e dar acesso para as pessoas com equidade, aquilo que a Constituição nos assegura, e com bondade. Hoje nós vemos um tempo onde muitos protestos têm acontecido hoje nas ruas, no Brasil, e eu tenho pensado que às vezes seria muito fácil você ir para uma rede social e você compartilhar várias indignações, várias insatisfações que talvez podemos ter com o governo federal, estadual, municipal, com o poder legislativo. Mas seria também muito fácil gritar por causa do aumento do combustível, por causa do aumento das passagens de ônibus. Mas qual seria realmente o impacto disso? O que isso poderia refletir? Seria esses os únicos problemas que nós enfrentamos diariamente na nossa labuta? Eu não vim aqui nessa Casa de Leis hoje para acusar nenhum dos senhores ou senhoras. Eu não vim aqui para protestar contra os senhores e senhoras. Mas eu vim aqui para poder refletir como nós também, cidadãos, podemos somar para transformar essa realidade que nós temos encontrado diariamente nas ruas. Na Constituição diz no título 1 dos princípios fundamentais, parágrafo único, que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Eu sou parte desse povo que escolheu o poder executivo e o poder legislativo para que pudesse nos representar. E eu gostaria que cada deputado e deputada pudesse pensar e refletir sobre algo, que todos os políticos eleitos, eles fazem parte de um partido, que é parte de uma coligação. Mas em alguns momentos nós vemos alguns colocando o partido e a coligação antes do povo, sendo que o poder emana do povo. Eu gostaria de poder encorajar como cidadão brasileiro que nós, antes da fidelidade partidária, é muito importante a gente poder pensar no povo. Que muitas vezes essas altas que têm acontecido hoje de impostos não afetam diretamente, talvez, os empresários da nossa nação, do nosso estado, porque essas taxas elas são passadas diretamente para a população, em muitos casos. Por algumas razões
também, os senhores talvez não sentem isso diretamente, porque vocês têm alguns direitos que é de direito, mas a população em geral ela acaba sentindo isso, e ela acaba sofrendo um pouco com essa injustiça social. Agora, nós temos passado por várias dificuldades nas ruas, encontrando pessoas que estão passando por mazelas. E nós sabemos que as autoridades têm direitos e deveres. Têm direito a um bom salário, a uma casa boa, um transporte bom. Isso não vem de agora. Isso vem de muitos anos atrás. E quando a gente reflete um pouco sobre isso, eu lembro sobre a história de um homem que viveu há muitos anos atrás. E o nome desse homem era Neemias. Neemias, ele viveu cativo num país que não era o seu. E quando ele estava lá, ele servia como copeiro do rei Artaxerxes. E quando ele estava vivendo lá no cativeiro, ele recebeu as notícias de que o seu povo estava sofrendo muito. Estava sendo assolado por muitas coisas ruins. E ele era natural, ele vivia antes de ser cativo, de ter sido dominado por esse rei. Ele vivia dentro do reino desse rei. E ele, quando soube a notícia que a cidade dele estava destruída, assolada, o povo sendo explorado, ele pediu autorização ao rei para que ele pudesse ir lá e trazer restauração sobre a cidade. E ele foi lá e reconstruiu a cidade de Jerusalém. Quando eles estavam vivendo em tempo de muita tristeza e desolação, as muralhas destruídas representavam a segurança do povo, a proteção do povo. Mas ele foi lá e motivou aquelas pessoas que estavam desacreditadas, sofridas. Ele abriu mão dos direitos que ele tinha como rei. Ele tinha direito a comidas especiais, mas ele abriu mão disso por 12 anos. Ele sustentou 150 pessoas diariamente na casa dele. Mas além disso, aquela população, eles estavam sendo explorados por si mesmos. O próprio povo explorava o povo, com taxas de juros abusivas. E ele conseguiu ganhar o coração do povo. E o próprio povo reconstruiu aquela cidade em tempo recorde. 52 dias foi o tempo que eles demoraram para reconstruir os muros daquela cidade. Mas não foi só os muros que foram reconstruídos, mas a dignidade de uma cidade, a dignidade de um povo. Mas ao mesmo tempo que ele conseguiu ganhar o povo, e com isso ele conseguiu reconstruir aquela cidade, nós vemos na história um rei, que ele perdeu o coração do povo. E o nome desse rei era Davi, que quando o seu filho estava de olho no seu posto, ficava na beirada da cidade, simplesmente falando para as pessoas: ei, se eu fosse rei, se eu fosse juiz aqui, vocês teriam um juiz melhor. E por algum motivo, Davi perdeu o coração daquele povo, e ele foi deposto. E ele teve que sair fugido. E o seu filho tomou o seu lugar. E até que o seu filho morresse, ele não pôde voltar para a cidade. Ele era um bom líder. Ele foi um guerreiro. Ele foi um libertador daquele povo. Mas ele perdeu o coração do povo. E fatalmente, quando um líder, quando uma autoridade, quando um governante perde o coração do povo, fatalmente em algum momento ele vai ser deposto. E eu creio que nós podemos trabalhar muitos aspectos da nossa sociedade. Essa lucratividade exorbitante que acontece no nosso dia a dia, talvez a gente diminuir isso. E dessa maneira poder oportunizar para que as pessoas possam viver de uma maneira mais digna. Em alguns momentos nós podemos cortar algumas coisas, como aconteceu em 2013 na Câmara Federal, que eles aboliram o 14º e 15º salário. E nem por causa disso os deputados federais viveram de maneira indigna. Mas eles tinham aquilo que era necessário para viver bem. Eram cortes necessários. Isso pode acontecer por um tempo, ele pode acontecer permanentemente. Um dia, eu creio que nós podemos rever
como têm sido aplicados os programas sociais no nosso país, no nosso estado, nas nossas cidades. Porque um dia, um homem chamado Ronald Reagan, ele disse assim: não devemos julgar os programas sociais por quantas pessoas estão neles, mas por quantas pessoas estão saindo deles. Os programas sociais são necessários, ajudam, mas eles podem ser revistos para que você possa aplicar eles de uma maneira mais eficaz e intencional. Mas o nosso povo precisa de vocês agora, mais do que nunca, nesse momento que a gente está passando. Nós, como cidadãos do nosso Paraná, precisamos de vocês. Nós sabemos que na Constituição, no capítulo 2 de Direitos Sociais, no artigo 6º, são direitos sociais a educação, a saúde e a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade, a infância e a assistência aos desamparados. Esses serviços devem ser prestados com qualidade e rapidez. Isso é possível em outros lugares e nós acreditamos que é possível no Brasil. E eu creio que nós não devemos desistir. E nós viemos nessa casa com um desejo. Nós sabemos que o legislador mais votado nessa casa para ocupar uma cadeira aqui, ele recebeu 300.928 votos. E o menos votado, 23.592 votos. E que isso significa? Significa que hoje você não representa apenas os votos que você recebeu, mas hoje você representa 11 milhões de paranaenses que precisam de vocês para legislar em prol deles, para ter justiça social, para ter transformação no nosso estado. Nós vivemos um momento ímpar, onde tem muita crise, e que nós poderemos sentar e chorar as mazelas que nós vivemos diariamente, ou nós podemos nos levantar e avançar, reconstruir nossa nação. Eu não vim aqui para apontar ou dizer quem é culpado da crise ou das situações ruins do nosso estado, do nosso Brasil. Mas eu vim aqui para dizer para vocês que nós podemos ser respostas. E essa casa hoje, além de vós, deputados, deputadas, autoridades, legisladores, nós temos aqui vários representantes da sociedade civil organizada, que têm trabalhado em prol de cidades, em prol do nosso estado, em prol da nossa nação. E que nós queremos, juntos, poder fazer algo melhor. Eu poderia encerrar minha fala hoje aqui com um trecho da letra do hino nacional brasileiro, que foi excluída, atribuída a Américo de Moura, que diz assim: espera o Brasil, que todos cumprais com vosso dever. Ei, avante brasileiros, sempre avante, gravai com buril, nos pátrios anais o vosso poder. Ei, avante brasileiros, sempre avante, serviu o Brasil, sem esmorecer, com ânimo audaz. Cumpriu o dever, na guerra e na paz. A sombra da leia, a brisa gentil, o lábaro erguei do belo Brasil. Mas eu gostaria de, antes de encerrar a minha fala, compartilhar um trecho das Escrituras Sagradas, aonde a rainha de Sabá, uma chefe de Estado, se refere ao rei Salomão, outro chefe de Estado. E ela disse o seguinte: bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, por causa do amor eterno do Senhor para com Israel. E ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Salomão tornou-se rei e ele tinha um alvo e uma missão: manter justiça e retidão naquela terra. Mas ele foi além. Ele trouxe prosperidade para a terra que ele governava. E eu creio que cada um de vós, legisladores, podem nos ajudar nessa luta para trazer justiça social para o nosso estado e, consequentemente, para a nossa nação. Nós estamos juntos, nós não queremos desistir. E nós dizemos: vamos trabalhar, se precisar nós temos os nossos braços, nós não viraremos as costas para as nossas cidades, para o nosso estado e para a nossa nação. Então vocês podem contar conosco. Muito obrigado. Essa presidência agradece mais uma vez a pessoa do senhor Diliar de Ferraz e dos demais visitantes desta casa. Sejam sempre bem-vindos e suspendemos a sessão por alguns minutos para que possam ser cumprimentados pelos nossos deputados.